um segundo lugar quando você poderia ser primeiro, passa batido. Mas agora, vamos supor, não tô desejando isso, tá? Eu quero que ele seja campeão. Mas já pensou chegar no Olímpio, ao invés de ser top 2, ele é top 4? E aí, se ele regride? Aí, cara. Eu vou fazer uma polêmica aqui. Eu sou o espectador, cara. Eu posso falar essas loucuras mesmo. Cara, não me parece que ele é muito feliz com o que ele tá fazendo ultimamente, ou eu tô viajando. Cara, o Ramon... O Gorgonoid participou da live do Ícaro de Carvalho e eles comentaram sobre o Ramon Dino. Mas antes de conferir esse trecho, confira também a sua inscrição aqui no canal, que é muito importante. E não esqueça de deixar o seu like. Então bora conferir esse trecho. Cara, eu fui no teu direct perguntar pra você. Pô, o Ramon perdeu mesmo? Foi isso tudo que falaram? Porque o meio já ficou todo mundo enlouquecido. As pessoas não entendem, senhor Gorgonoide, o que diabos é isso? Que são esses dois caras pintados de marrom, com sunguinhas fio dental, muito fortes, e como é que um ganha, como é que o outro perde? Me explica pras pessoas o que é isso, esse é o esporte, explica um pouco o que foi, como é que se julga isso daí, porque eles são meio que a Fórmula 1 do mercado, né? E aí depois, Sim. o pessoal que já sabe, que já tá aqui, tem gente que sabe, fala um pouquinho se o Ramon ramelou mesmo, se ele perdeu mesmo por culpa dele, ou se ganhou por mérito do outro, se foi cagada, se não foi. É assim, ó, como é que... A primeira pergunta, então, né? Como é que julga isso? Existe até uma discussão se isso é um concurso ou se isso é um esporte. Porque como é muito subjetivo, acaba que existe essa discussão, entendeu? Mas, tipo, não faz muita diferença na Manda a tua prática, né? opinião. Na minha opinião, é um mix dos dois. Ah, Porque... parece Não é os... porque, eu não tô ficando em cima do muro, não. É porque eu realmente não tenho opinião formada sobre. Porque se você pegar vários esportes olímpicos, por exemplo, salto ornamental, sabe? Não, boa, boa, boa. Tem muita coisa que é subjetiva. Ah, o cara caiu meio cambaleando, né? Mas caiu meio. Se os dois caírem meio cambaleando, qual que cambaleou menos? Então, querendo ou não, isso é uma coisa subjetiva. Então, assim, existem esportes que têm critérios subjetivos. Nem todo esporte é igual ao futebol. Apesar de que futebol também tem critério subjetivo, a intenção do jogador. Era bater a mão ou não. Então, assim, todo esporte tem um pouco de subjetividade. Só que o fisiculturismo, tipo assim, tem muita subjetividade. E E todo na, mundo muito apaixonado, né? e na minha opinião, isso é extremamente positivo. Por quê? Porque gera muita discussão. Igual, antigamente, antes de ter o VAR, futebol tinha treta, muito mais treta. Porque, tipo assim, tava impedido, o juiz não viu, acabou. Você pode ficar xingando ele a semana toda que o tempo não vai voltar. Então, antigamente tinha muito mais discussão, tinha muito mais jogo roubado. Só que era até mais legal, se for parar para pensar. E agora, com relação a como é que julga isso, é assim. O fisiculturismo, de maneira geral, o cara tem que ser grande, o maior que ele puder, o mais seco que ele puder, ou seja, ele tem que estar com praticamente zero de gordura, é claro que não é possível, mas o mínimo de gordura, e ele tem que ser simétrico. Entendeu? E é desejável em qualquer categoria que o cara tenha cintura fina. Sempre para formar um X. Isso é sempre desejável no fisiculturismo. As pernas são grandes, a cintura fica pequenininha, depois ele abre aqui gigantão, né? Isso aí é o ideal. De qualquer categoria, basicamente, esse padrão é o mais desejado. E isso dá uma vantagem estética para qualquer pessoa que tem tendência a ter cintura fina, como, por exemplo, o Ramon. O Ramon, ele é abençoado. Né? O Ramon tem uma cintura extremamente fina. Quando você vê ele armando as poses e tal, tipo assim, é um negócio bizarro de fino. Ele tem uma estrutura muito boa, assim como o Siban, né? O Chris Bumstead. Só que o que aconteceu com o Ramon? Geralmente um atleta se prepara aí, cara, com no mínimo 12 semanas. E ele se preparou com 6. Ou Por quê? seja, ele estava, na minha opinião, excesso de confiança. Porque Entendeu? esse maluco era meio segunda divisão, ele não era... Cara, só pra você ter noção, o Ramon ficou em segundo no Olímpia, esse cara que ganhou dele ficou em oitavo. Imagina numa corrida de Fórmula 1, você tá preocupado com o segundo colocado, e aí o oitavo passa todo mundo. Foi isso que aconteceu. Bom, Então, assim, se você for parar para pensar friamente, o Ramon não estava errado. Porque o Ramon ganhou do cara que ficou terceiro. Tipo assim, ó, no Olímpia ficou o Sebum, né, o Siban, Ramon e o Urs. Então a preocupação, em tese, do Ramon é o Urs. E se você for parar para pensar, o Ramon ganhou do Urs. Só que veio um cara correndo na lateral e capou todo mundo. e o que esse Então, cara fez pra evoluir tanto e chegar lá na... Porque mesmo que o Ramon tivesse comido ele seria segundo lugar. O que esse maluco fez pra esticar tanto em tão pouco tempo?
Cara, ele fez o que o Ramon não fez, que foi fazer uma preparação realmente longa e se dedicar pra caramba e chegou extremamente condicionado. E assim, o Ramon ganhou por muito pouco. É aquele negócio, cara. Sabe aquela frase, tipo assim, que é um clichê danado que fala assim: que o trabalho duro vence o talento quando o talento não se esforça. Quando o talento não Lembrando? trabalha duro, né? Exato, quando o talento não trabalha duro. E foi exatamente isso. Se o Ramon tivesse se preparado, tipo assim, coisa de 1 ou 2 semanas a mais, ele não tinha perdido. Ou seja, ele teria trabalhado menos que esse cara, que é o Wesley, e mesmo assim ele teria ganho, para ver como é que é injusto a vida. Entendeu? Mais ou Beleza, menos isso. você tá me falando que o Ramon, uma pessoa aqui no chat disse que o Ramon tem um contrato com um patrocinador, se não me engano é a Growth, é isso? Que paga Não, 300... não. É a Max Titânio. Max Titânio, que paga 300 mil reais pra ele por mês, é isso? Cara, chega próximo desse valor, porque, pelo que eu saiba, ele tem um valor fixo bem alto. Esse valor foi renegociado porque ele recebeu uma proposta da gringa aí e ficou meio que um leilão e ele ficou na Max. E aí, Então o beleza. salário dele aumentou. E aí ele tem um salário fixo, mas os royalties eu acho que o pré-treino Edge é dele, né? Então ele tem royalties em cima, então esse valor varia, né? Porque tem o percentual que vai para ele. E ele ainda tem assim, carro por conta da empresa, a casa é alugada por conta da empresa, passagem, não sei se é primeira classe, mas tipo assim, tudo que ele vai fazer, ele não gasta nada. É basicamente, vamos supor assim, talvez 300 mil reais chegue com as regalias, mas 200 mil para enfiar no bolso. 200. Duzentão. Fora os bônus de. Ele ganhou o Arnold Classic. Pum, sei lá, 60 mil na conta, 80 mil na conta. Fora a premiação do campeonato. Vamos supor, se ele tivesse ficado em primeiro no Arnold, é 50 mil dólares. Aí é mais 250 mil de bônus, querendo ou não, que ele vai enfiar no bolso. Então, assim, fora os outros patrocínios. Então, o Ramon, cara, sendo muito honesto com você aqui, ele deve estar tirando aí, por mês, livre, uns 300 mil por aí, se somar os outros patrocinadores, né? Aí vem a parte polêmica. Como eu não faço parte do meio da bolha, eu fico livre de me hatearem porque eu não sei de nada. Mas beleza, tu recebe 200 conto líquido no bolso, pagou imposto pra treinar. Meu irmão, você não se prepara e acaba expondo a sua marca, porque quando você é um atleta, você representa a sua marca, a um segundo lugar ali num campeonato que, em tese, ele deveria ter sido um passeio. Você acha que isso sujou a marca do Ramon, ou ele tem crédito bastante, tá de boa e a vida segue normal? Ó, o Ramon, ele tomou um hate por causa disso. Porque, a princípio, até eu fiquei puto. Porque eu sou torcedor. Na hora da live lá, eu fiquei puto. Né? Mas foi, tipo assim, coisa de torcedor, entendeu? Mas ele recebeu um hate, sim, tá recebendo hate até hoje, exatamente por causa de ter subestimado o segundo maior evento do mundo, entendeu? Mas ele tem crédito na casa, né, cara? Porque o Ramon, ele é o maior atleta da história do Brasil. Ele é tipo o Ayrton Senna no fisiculturismo. Ele já superou todos, pelo menos atualmente. Ele entendeu? superou o Correia? Correia. Como é o primeiro nome do Correia? Eduardo. O Eduardo Correia, ele superou o Correia? Eu vou explicar por quê. A categoria Open é a categoria principal. Apesar dela não ser mais a hypada de todas atualmente, ela é a principal, ela que paga 400 mil dólares quando o cara é campeão. Pra você ter ideia, essa paga 400 mil dólares no Olímpia, enquanto que o Classic Physique paga 50 mil. Só pra você ter, tipo Até assim... porque os caras são maiores, né? Em tese, o cara é maior, tipo chama assim, mais atenção. A categoria Open é a Fórmula 1. Ou seja, é a mais arriscada, é que os caras mais estão arriscando a vida, tipo, literalmente. Então, todos os atletas respeitam muito o que está na categoria Open. O brasileiro atual, maior representante dessa categoria é o Rafael Brandão. Só para você ter noção, o Rafael Brandão ficou em terceiro lugar agora no Arnold Classic Ohio e ele levou 350 mil reais para casa. Ou seja, o prêmio de terceiro lugar é maior do que o de campeão da Classic. E muito maior. Então, assim, só para você ter noção. Então, atualmente, como o Brandão, a melhor posição dele do Olímpia foi um top 10, que foi ano retrasado. Esse ano eu acredito que ele vai entrar próximo ali do top 5. Mas mesmo assim, tanto o Ramon quanto o Correia, eles disputam em categorias que não são a principal. Então, a gente que é marombeiro, a gente considera todas igual, menos a Open.
Tanto é que a premiação é sempre 50 mil, é 50 mil, 50 mil, 50 mil. Só que o Eduardo Corrêa é numa categoria que chama 212, que é dos caras mais baixinhos, e o Ramon é na Classic Physique. Então, quando você avalia os resultados, se fosse fazer um quadro de Olimpíadas, né, igual é Olimpíada, o Ramon tem 2 top 2 no Olímpia, um top 5, um Arnold Classic Ohio. Então, assim, quando você pega essas premiações do Ramon, já superou o Eduardo Corrêa. Entendeu? Então, se você pegar... Não estou falando historicamente. Pode ser que se você analisar de maneira subjetiva, o Eduardo Corrêa ainda é o maior. Mas no papel, o Ramon é maior. Entendeu? Então, o Ramon, ele tem muita gordura para queimar. Entendeu? Então, eu acho que ele tomou esse sacode aí, igual eu falo, cara, ninguém é perfeito. Você acha que ele refletiu? Ou ele só falou, foda-se? Não, com certeza ele refletiu. Porque eu acho que foi exatamente isso, cara. Ele não tá, igual eu falei, ele não estava errado porque ele ganhou do Urso. Só que ele acordou que se ele não fizer o trampo 100%, igual os outros estão fazendo, vem um que não tem a genética tão boa quanto a dele, mas consegue superar ele. Então ele tomou um sacode. E aí você tá ligado, né? Um segundo lugar, quando você poderia ser primeiro, passa batido. Mas agora, vamos supor, não tô desejando isso, tá? Eu quero que ele seja campeão. Mas já pensou chegar no Olímpia, ao invés de ser top 2, ele é top 4? E aí, se ele regride? Aí, cara, aí começa a batata assar. Porque, Entendeu? ó, agora... eu vou fazer uma polêmica aqui. Eu sou o espectador, cara. Eu posso falar essas loucuras mesmo. Cara, não me parece que ele é muito feliz com o que ele tá fazendo ultimamente, ou eu tô viajando? Cara, o Ramon, ele não é um... Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem nítido. O Rafael Brandão é um cara que ama o fisiculturismo. Tipo, muito, tá ligado? Eu conheço outros atletas que, tipo assim, o Kaique Pro, o Jorlan, tem vários atletas que, tipo assim, respiram o fisiculturismo. Eu vejo o Ramon como um cara que gosta muito, mas se fosse colocar numa escala de 10, 0 a 10, o Jorlan tá no nível 10, só pra você ter uma noção, o Jorlan é nível 10, Balestrinha é nível pirado, 10. Né? O Kaique Pro é nível 10, questão de gostar, tá ligado? Você chegar pra esses caras e perguntar coisa da década de 80 e sabe o nome de todo mundo, quem foi o campeão de 2002, sabe? Os caras são tipo assim, sabe aqueles caras que é fanático com futebol? É tipo isso. Esses caras são nível 10, então. Aí você tem os caras que eu diria que o Brandão tá tipo assim, 8, 9. O Ramon tá em questão de, tipo assim, amar a parada. Eu acho que o Ramon estaria, tipo assim, 5, 6. Entendeu? Eu posso estar... Isso é o suficiente pro cara chegar lá e botar na bunda do Cibão ou vai ter que esperar ele se aposentar? Eu acho que é suficiente, porque ele não precisa amar o fisiculturismo, ele só tem que fazer a parada. Você entendeu? Ele só precisa ter disciplina, né? Ou seja, ele tem que querer ser o campeão. E é possível ser campeão? É, mas não é fácil. O franco favorito esse ano ainda é o Ciban. E sabe o que é foda? Se o Ciban ganhar, nem que seja por um pontinho, aí ano que vem o Ciban aposenta. Aí, ou seja, o Ramon nunca vai ser campeão em cima, tá ligado? E beleza, você vai ser campeão, cara, mas você tá ligado, não é o mesmo gostinho. Ele vai herdar o título, né? Cara, agora eu vou te contar uma história. Eu converso muito com... Cara, a academia, assim, ela mudou minha vida, mas o jiu-jitsu mudou muito a minha vida, né? Eu tenho um grande prazer que é ser amigo do meu mestre, o Rodrigo Cavaca, o professor Cavaca. E a gente conversa muito sobre jiu-jitsu, assim. Eu não entendo muito do mercado maromba, eu gosto de consumir, eu gosto de acompanhar. Eu acho que por causa do Renato, do Muzi, eu acabei até circulando e conhecendo mais pessoas. Eu conheci o Correia, por exemplo, lá no CT. Mas eu gosto mesmo de jiu-jitsu, cara. Esse negócio do 10 aí, eu devo estar no 9 no jiu-jitsu. E isso parece muito a história do Bochecha contra o Roger. Você gosta de jiu-jitsu? Eu? Isso. Eu acho legal, mas eu não acompanho nada, não. Assim, esses dois homens se agarrando com essa merda aí. Deve ser igual você ver fisiculturismo. Deve ser mais a mesma coisa. E cara, o Cavaca me falou, né? O Roger, ele sempre foi considerado o maior lutador da história do jiu-jitsu de pano, até que veio o Bochecha, aqui de Santos. Aqui do lado do escritório. E o Bochecha foi lá e passou o número de títulos do Roger. E aí, porra, a família Gracie porque queria ter na história o Roger ali em primeiro lugar. Porra, você criou o negócio, né? Aí tem as polêmicas se criou ou não. Mas a família Gracie fez uma proposta financeira pro Bochecha, porque já não dava mais pro Roger passar o Bochecha em títulos. Não dava.
E aí a família fez uma proposta. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um X1 aqui. Bochecha contra Roger. Quem ganhar é o melhor, foda-se. E aí, porra, quem tinha tudo a perder? O Bochecha já falou, não, se a gente nunca mais lutar, eu tenho a maior quantidade de títulos e é isso aí. E o Roger já era ficar chorando aí e tal. Bom, resultado, encurtando a história. Eles fizeram a luta, o Bochecha precisava de grana, ele aceitou a grana, não lembro quanto é que era. Jiu-jitsu não valia nada, assim, muita coisa, era 50 mil, alguma merda assim. Uhum. E, cara, o Roger ganhou, e quando ganhou todo mundo invadiu, e maior, acabou. O Bochecha continua com a maior quantidade de títulos mundiais da história, mas não importa, eles fizeram a luta, ganhou, agora o Roger é o maior e acabou. Eu vejo muito isso, assim, se o Siban se aposenta, e aí no ano seguinte, beleza, o Ramon é o número 1, não é a mesma coisa, cara. Nunca mais a história vai ter um, puta, cara, tu desbancou ele. Não, é igual, por exemplo, o Arnold aconteceu isso, o Arnold competiu e tal. Mano, o Arnold foi muito corno. Ele competiu, ele já tinha 6 títulos de Mr. Olímpia. Aí ele parou, um ano ele parou. Ou seja, a categoria dele. Na época só existia uma, só existia o Open. Na época não existia Stand Classic, não, porque eles são os clássicos. Entendeu? Eles que são os clássicos. Só existe a categoria Classic Physique porque o pessoal começou a ficar grande demais e o pessoal quis resgatar o que era na década de 70, 80, entendeu? Eles são os clássicos. Mas na época era tudo Open. Aí ele parou, e aí ele não competiu, chegou em 80, do nada. Basicamente é como se eu tivesse que assim, não, eu vou competir também. Tirou a camisa, subiu e ganhou. Ou seja... E aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aqui embaixo nos comentários. Lembrando que esse é um trecho da live do Ícaro de Carvalho e o link desse bate-papo por completo está aqui na descrição, caso você queira conferir. É isso aí, valeu por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.